E, Luísa, eu quero começar te perguntando o porquê que é tão difícil, né? O porquê que é tão difícil no começo, a pessoa entender, tá? E a pessoa ficar em paz com o investimento de longo prazo. Eu acho que isso é muito emocional, né? Mas eu queria ouvir se existe uma opinião profissional disso, assim. Quando o investidor começa a investir, ele está sempre com o home broker aberto. Ele quer sempre ver os 2%, 3% subindo. Ele nunca está feliz com o investimento que ele tem. O que tu me diz disso? Assim? Qual é a visão que existe profissionalmente falando desse início na Bolsa de Valores para o investidor? Tá, vamos falar um pouquinho de desenvolvimento humano. Você tem uma filha de 5 anos, certo? Pequenininha. Isso. Eu tenho 2 filhos. Um tem 11 e tem uma filha de 9. Eu tenho um também de 2 meses, né? Eu tenho uma menina de 5 anos e um de 2 meses. Então você tá naquela fase boa, hein? E tá conseguindo ficar sem café, tá de parabéns, viu? Tá. Fase boa, sem dormir muito, muito boa. Que delícia, muito. Então, pensa aí na sua filha quando ela tinha, na média de uns 3, 4 anos, emocionalmente falando. Ela não sabia ouvir um não. Agora ela tá começando a desenvolver essa habilidade. Quando você falava um não, ela se jogava no chão, ela esperneava. Às vezes eu escutava dos meus filhos um pouquinho mais velhos. Eu não gosto de você, você é uma mãe muito chata, eu não te amo, quero trocar de mãe. Emocionalmente, com essa idade, a gente está falando de 2ª, 3ª infância, as nossas emoções elas estão sendo desenvolvidas. A gente se engana de pensar assim, agora eu tenho 34 anos, eu tenho 30 e poucos, tenho 40, sou um cara maduro, eu controlo as minhas emoções. Não existe controle emocional. Quando a gente fala esse termo, está errado, inclusive. O certo é controle comportamental. Emoção, a gente não controla. Quando a gente está com ciúmes, quando a gente está com raiva, tanto é que a gente vem um pensamento, a gente não controla o que pensa. Né? Quem dera a gente controlasse. A gente controla o que sai da nossa boca e o que a gente faz, que é o comportamento. Aí se você parar para pensar, o que isso tem a ver com eu ter maturidade a longo prazo de entender o processo do investimento, que não é de uma hora para outra. Emocionalmente, todos nós ainda somos crianças. No sentido de, as nossas emoções sempre querem ser saciadas. E o ser humano, ele não tem essa coisa de, nós fomos criados para aprender a perder, para lidar com a frustração. Ao longo da nossa história, culturalmente, socialmente, você falar em desenvolvimento humano, em todas as fases, perceba como o homem não sabe perder, como é difícil lidar com o não e com a frustração. E investimento a médio e longo prazo é você lidar com a frustração diária, é você lidar com a dificuldade que não depende só de você, é você lidar com o não, é você lidar com, às vezes, tem toda uma perspectiva planejada, a sua estratégia tá toda coerente, mas de repente dá uma coisa lá e não deu certo. E aí você pensa assim, caraca, mas eu fiz a minha parte. E aí vem um sentimento que é muito comum de crianças, de desistir. E essa é a maior dificuldade do investidor hoje, e eu vejo muito, né, pelas suas perguntas, a galera perde lá 10, 20, 30, que é normal perder 30, 40, 50 vezes, né, quando você investe a longo prazo. Você você faz um investimento e você não tem aquele retorno que você esperava. E já desiste, já desanima, já começa a falar assim, não é pra mim, não tá dando certo. Eles querem, todo mundo quer ter o resultado do primo rico, né? Mas ninguém quer pagar o preço. Né? Todo mundo quer ter os milhões, quer ter as coisas, mas ninguém quer. Eu não vejo ninguém acordando 4h30 da manhã. Não vejo ninguém, não. A maior parte não acorda 4h30 da manhã, que nem ele acorda. Né? E outros caras, você também é um cara que acorda cedo, que faz uma live 7 horas da manhã. Então, para você fazer uma live, imagino que você acorda pelo menos 6 horas da manhã. Sim. Então, assim, muitos querem o resultado, mas poucos querem percorrer o caminho. E lidar com a frustração é uma das maiores causas do pessoal sair desse trajeto. Né? Eles querem o resultado final, mas eles não entendem que é conseguindo novas formas de ganhar dinheiro, é com maquininha de bolinha que seja, é lavando o carro, é entregando coisas que eu sei da sua história, porque eu assisti os vídeos. Então, é aos poucos. O pessoal quer o maná diário, mas não quer percorrer o deserto, né? Sim. E existe alguma forma de treinar isso, além obviamente, de esperar o tempo, né? Existe alguma forma? Porque uma coisa que eu sempre falo quando o pessoal me pergunta essa questão, né? Pô, Rodrigo, eu tô no começo, eu fico abrindo home broker, eu sempre falo, vai trabalhar mais, né? Porque uma coisa que no começo me prendia, quando eu comecei a investir, até esse negócio das máquinas de bolinha que tu falou, as máquinas de bolinha surgiram numa época pra mim, exatamente disso. Eu ficava muito tempo vendo home broker. E aí eu acabava perdendo meu tempo tentando achar alternativas de ganhar mais rápido.
Então eu ficava sempre tentando prever o mercado, eu ficava sempre pegando as empresas e ficava olhando, nossa, se essa empresa fazer isso, eu faço isso, se eu comprar antes sem ninguém ver, eu vou ganhar muito dinheiro. E aí eu falei, pô, mas é tão difícil eu prever, eu acho que é mais fácil eu usar esse tempo para ganhar dinheiro. Né? Existe alguma outra forma de você treinar o emocional para que no começo não seja tão difícil ou só esperando mesmo? Não, existe algumas coisas que você pode fazer. Você falou uma coisa bem legal, assim, Luísa, eu ficava o tempo inteiro olhando, né, vendo os investimentos, vendo se ia subir, ia descer o negócio, a curva e tal. E eu comecei a perceber que eu gastava muito um tempo precioso meu com ansiedade, porque a pessoa que fica 20, 30 vezes, se ela não trabalha integralmente, né, o dia inteiro, que tem um termo, né, que fica a pessoa o dia inteiro ali comprando, vendendo e tal. Se você não tem essa função, você ficar abrindo 30 vezes, 20 vezes, o tempo inteiro, de hora em hora, você só está alimentando uma ansiedade. E aí é legal uma das técnicas que a gente trabalha, quando a gente pensa em autocontrole comportamental, é de você alimentar o que tem que ser alimentado. Né? Se você alimentar a sua ansiedade, ela vai crescer. Se você começar a emitir comportamentos que desfoquem um pouco dessa ansiedade, conscientemente, racionalmente, aí você vai criar um hábito de não fazer isso tantas vezes. E uma das principais questões assim, ligadas a comportamento humano é a racionalidade. Né? Agora, se você for pensar o tanto que isso é incoerente com dinheiro. Na história da humanidade do homem, as maiores guerras, os maiores problemas mundiais vieram por conta do quê? Dinheiro. Exatamente. Então, é muito difícil a gente pensar em racionalidade quando a gente fala em dinheiro. Porque o comportamento humano ele não responde de forma racional ao dinheiro. Tanto é, o exemplo que você deu, claríssimo no Brasil. Pirâmide. E quem mais se lasca em pirâmide no Brasil não é o rico, não. É o pobre, coitado. É o cara que tá ali, que tem o dinheiro suado, ele vende até o que não tinha para poder investir na pirâmide porque ele tem aquele sonho e tal. Porque é irracional. Né? E a gente a nossa mente, ela prega essa peça mesmo. A gente quer o resultado, mas se puder, o jeitinho brasileiro, desviar um pouquinho desse caminho e ir pelo acostamento, beleza, eu vou lá pelo acostamento. Né? Então a gente tem que desconstruir isso, é um processo. Então você me perguntou assim, Luísa, existe como a gente treinar? Isso, existe como você não alimentar o lado ruim. Eu costumo dizer, né, que todo mundo tem a vozinha boa e a ruim, sempre. Né, o que está te direcionando para a luz e para longe da luz. Você tem que alimentar aquilo que está de acordo com o que você deseja. Né? Quando a gente pensa em questões emocionais, eu sempre falo da coerência. Aquilo que você pensa, aquilo que você sente, o que você faz tem que estar de acordo. Se você pensa assim, cara, eu quero viver de renda, eu quero daqui a uns 20 anos, vou me aposentar bem, estar tranquilo, cuidar da minha família, ter minha casa, poder viajar e tal, e ter meus investimentos. Aí você pensa, eu quero, pensamento. Mas eu me olho no espelho, eu me acho um fracassado. Eu penso na minha história de vida, que meus pais falavam que eu nunca ia dar conta. Eu lembro das vezes que eu fiz uma entrevista de trabalho e meu ex-chefe falou que eu não era boa o suficiente. E principalmente, eu não tenho comportamento de acordo. Então não adianta eu pensar uma coisa, sendo que eu alimento um lado que não está de acordo com o que eu desejo. E principalmente, se eu não levanto a bunda, eu não sento e não vou estudar, não vou trabalhar. Uma coisa que você bate muito martelo, você fala assim, cara, a galera me pergunta as mesmas coisas sempre. E eu respondo sempre as mesmas coisas. O povo, ele não quer aprender. Ele quer que alguém direcione o caminho. Enquanto você olhar para o Rodrigo, olhar para influenciadores digitais, pessoas que, lógico que é importante a gente aprender com quem sabe, quem é referência, é óbvio. Isso é o caminho, né? É a bússola que a gente fala. Mas o mapa, quem segura é você. Quem traça esse caminho tem que ser você. Né? Então, se a gente pensar em autocontrole, a pergunta que você me fez, né? Não alimente aquilo que te ofusca, aquilo que te limita, aquilo que te exclui do que você tem desejado. Sabe? Se você é um cara ansioso, vai procurar coisas de ansiedade. Se der tempo, no final você me pergunta isso. Tem controle de ansiedade, porque a pessoa que ela é ansiosa, ela vai ser em qualquer contexto, nos investimentos também. Sim. Né? Quando eu te procurei, algumas pessoas não sabem, né? Eu trabalho com policiais aqui em Segurança Pública em Brasília. E o nome da palestra que eu ministro é Autocontrole em Situações Policiais, que é autocontrole em situações de risco. Né? E o que isso tem a ver com investimentos? Se você não tem um autocontrole numa situação de risco, seja de a sua integridade física, seja você perder todo o seu patrimônio, você vai se dar mal. Então, se você não condicionar o seu comportamento, mesmo diante de uma situação de estresse, não vai dar certo. Né? Então, a ideia, quando eu falo assim, quando eu te mandei mensagem, eu faço isso e eu sei que essa questão de autocontrole, ela está em diferentes contextos sociais, porque é nosso, é humano.
né? Então, quando a gente fala, se você é um cara ansioso, você é ansioso nos seus relacionamentos, você é ansioso no investimento, você é em diferentes áreas. E se você nunca controlou sua ansiedade, você está numa área que vai só alimentar a sua ansiedade, porque lidar com dinheiro por si só já gera ansiedade. Então, você tem que procurar ajuda. Né? Aí a ajuda tem N questões que a gente pode conversar, atividade física, alimentação, sono, terapia, enfim. Mas procure ajuda. Né? Eu acho que essa é a maior coisa. Não precisa sofrer, porque o sofrimento faz parte desse processo, né, Rodrigo? Você sabe disso. Sim, sim. E tu falou